é muito importante esse conceito que ele trouxe para nós no começo ali da live, em que o osso, quando ele recebe, enfim, a bactéria e existe a infecção com mais ou menos produção de pus, isso a gente vai falar depois um pouco sobre implantes, né? Já perguntaram de placa, já perguntaram de prótese, né? Isso vai haver isso que se chama de necrose, que eu queria chamar a atenção, ou seja, o tecido morre e fica ali com as bactérias funcionando naquele tecido. Então, isso forma uma coisa que se chama de sequestro ali. Tendo retomado isso que eu falei para vocês, agora eu vou perguntar para o doutor Mário. Doutor Mário, como é o tratamento da osteomielite? Então, André, essa pergunta é fundamental. Tá? O tratamento é que eu falo, basicamente, todos os meus vídeos, falo para os residentes, falo para os pacientes, o tratamento é com bisturi, é com cirurgia. A gente precisa identificar e remover todos esses tecidos que estão necrosados ou infectados. O corpo não dá conta de eliminar isso naturalmente e também os antibióticos não fazem efeito. Nós sabemos que o osso tem algumas dificuldades na vascularização dele. Então, para chegar sangue nele é um pouco diferente do pulmão, por exemplo, que é muito mais vascularizado. Então, por definição, os antibióticos não chegam lá da forma que deveriam. E, mesmo que chegassem, esses tecidos, é o que o André falou, eles estão necrosados, estão mortos. Então, nem chega sangue lá. Então, não tem como o antibiótico chegar aonde não chega sangue. Não faz sentido isso. O tratamento, por isso, essa explicação é completamente simples. Por não chegar sangue porque está morto, nós precisamos retirar aquilo que está morto. Só tem um jeito de fazer isso, é abrindo, indo atrás, removendo e deixando os tecidos de forma viável lá. E aí, sim, nós conseguimos chegar à cura. O problema, a grande maioria das vezes, é que eu falo em alguns vídeos, isso gera uma destruição. Tá? A cirurgia para o controle da infecção, ela gera uma destruição. Então, eu tenho que tirar o osso que está morto, vai ficar um buraco. Eu tenho que tirar o músculo, vai ficar um buraco. Eu tenho que tirar algumas membranas, vai ficar um buraco. Poxa, Mário, vai ficar um buraco? Vai. Mas aí, essa é a próxima etapa. Nós temos que reconstruir. Não é só fazer a limpeza. A gente também tem que reconstruir para poder dar uma qualidade de vida para o paciente. Então, essas são as duas situações que nós temos que enfrentar. Primeiro, eu destruo, para depois refazer e dar qualidade de vida para o paciente. Às vezes, a gente tem dificuldade nisso. Tá? Você tem que refazer, às vezes, uma cirurgia que foi feita, uma cirurgia muito complicada, difícil, que levou horas. Você tem que desfazer tudo e recomeçar, ou às vezes até fazer uma situação pior, né? Um estrago, vamos dizer, entre aspas, pior, para depois reconstruir. Por isso que é muito trabalhosa, as pessoas às vezes não querem são cirurgias que levam horas. O ortopedista normalmente gosta de cirurgias bem mais rápidas, né? Eles ficam se gabando às vezes, nós ficamos se gabando de cirurgias rápidas que nós fazemos, mas esse tipo de situação às vezes leva horas, tá? 4, 5, 6 horas para reconstruir. É verdade. E aí, nós aqui no Rio Grande do Sul falamos muito como se fosse uma raspagem, né? Que as pessoas entendem bem. Você tira claro, né? Tem que cortar a pele, afastar a musculatura, retirar uma porção que se fez ali de uma membrana, você vai e raspa o osso, e é isso que o doutor Mário diz, você vai ter que tirar tudo que está de tecido morto, às vezes sai muito do osso, e depois o ortopedista tem que dar a solução para isso, seja de prótese, seja de enxertia, seja de transporte ósseo, para continuar, né, funcionante. E aí, isso aproxima algumas vezes, pessoal, como se uma cirurgia de tumor fosse. A gente diz uma cirurgia oncológica, que você vai ter que ressecar todo aquele bloco contaminado. Então, às vezes, são cirurgias realmente muito grandes, né, em que a parte maior e mais importante com a técnica cirúrgica apropriada, mas também vai precisar de medicação, né? E aí a gente recebeu uma pergunta que é: qual é o remédio que trata? E aí eu lhe pergunto qual é o...
Eu volto a dizer, eu até brinco, né? Tem um termo aqui, eu não sei se no Rio Grande do Sul o pessoal usa, eu aprendi isso com meu pai, e eu vi outro médico falando, que chama bisturi ciclina, tá? Que é Ah, ué. esse é o melhor remédio É para isso aí. infecção. Uma coisa que a gente faz, que eu sou um grande, vamos dizer assim, divulgo bastante isso, eu aprendi na Alemanha, que é o lugar onde nasceu isso, é o cimento com antibiótico. Então a gente mistura Adoro. no cimento e coloca lá no local onde foi feito o tratamento. A concentração do antibiótico no local, ela é muito maior, chegando a 400, até 1000 vezes maior a concentração do que se eu desse um antibiótico na veia. E tem uma outra vantagem, os efeitos sistêmicos, ou seja, os efeitos no corpo, são praticamente zero, são extremamente reduzidos, diferente de quando você dá um antibiótico na veia. O antibiótico venoso, que é esse que a gente costuma fazer, a maioria dos pacientes que tem, tudo, eles são apenas para complementar, para evitar aquela bacteremia que a gente fala, ou seja, aquelas bactérias que estão rodando, e eles devem ser feitos em prazos menores. Tá? Uma coisa que a gente vê aí em muitos pacientes, meses, né, semanas, meses de antibiótico, isso aí só serve para acabar com a imunidade, piorar a questão de função renal, função hepática. Os antibióticos eles têm que ser feitos por pouco tempo. Porque se depois de 2, 3 semanas ainda tem infecção, não é o antibiótico que vai resolver. Somente uma nova cirurgia vai ser resolvido. Isso na grande maioria dos casos, tá? Isso tem que ser bem explicado. Cada caso é individual, tá? Então, a arte da medicina está na individualização. Em alguns casos, a gente deixa um pouco mais tempo de antibiótico, outros a gente visa supressão, que foi aquilo que eu falei no início da live, mas via de regra, cirurgia, retirar tudo que está infectado, reconstruir, utilizar cimento com antibiótico venoso por um curto período de tempo. Se não der certo, novo procedimento recomendo.